Alô, amigos, estamos aqui novamente trazendo uma importante entrevista que tenho certeza vai ser do agrado de todos os senhores. Vamos falar sobre crianças da nova era. Você já ouviu falar em crianças índigo, crianças cristais, enfim, várias categorias. Hoje é tratado a nossa infância. Mas o que é isso mesmo? Nós vamos conhecer de perto essas crianças, conversando com a pedagoga, neuropsicopedagoga e terapeuta transpessoal Heloísa Soares. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Heloísa. Gratidão. E queremos que tu nos esclareças aí o que são realmente essas crianças da nova era. Muito bem, obrigada, boa tarde ou boa noite, dependendo Ou bom dia. ou bom dia, dependendo do horário que estiverem assistindo esse vídeo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falar dessas crianças é falar de todos nós, né? Então, da raça humana que está num movimento de transformação, né? Então, fala-se que vieram aí a partir da década de 80, mais ou menos, aqui para o planeta, a geração índigo, os primeiros índigos, né? Na verdade, até anteriormente, ali, na década de 50 já tinha os primeiros índigos, mais assim, um aqui, outro ali, poucos ainda no planeta, mas a partir de 80, então, a grande massa, que daí já engloba toda a minha geração, né? A sua geração também já está dentro. E hoje em dia, então, a partir do ano 2000, que estão cada vez mais crianças, e a partir do ano 2000, então, as crianças cristais, que usam-se nomes, né, para a gente entender um pouquinho, assim, da energia dessas crianças. É isso que eu ia te perguntar agora. Como é que nós identificamos a criança da nova era? É porque assim, tem algumas características, né? Tem a criança índigo, aquela mais impulsiva, e tem a cristal, que é um pouco mais tranquila. Todas elas são crianças muito sensíveis, a gente já percebe isso. Na verdade, se nós não colocássemos nem nomes, né, para identificar essas crianças, a gente já ia identificar no próprio comportamento que elas têm uma grande diferença, né? E a gente percebe que elas já são muito mais conscientes de quem elas são. Nós éramos, né? E seguidamente a gente vê, né, criança novinha regendo orquestra, tocando piano. Sim. Seriam essas também demonstrações de que são crianças especiais? Isso, é que hoje, assim, ó, dá para se dizer todas são, né? Então, assim, hoje em dia está nascendo já, vamos olhar para todas as crianças como uma nova geração em massa mesmo, né? Na nossa época, na sua época, então, assim, alguns, na minha época já veio um pouco mais, assim, né, esse pessoal vindo, a gente sente essa energia diferente, só que hoje em dia tu pode perceber que as crianças, só que assim, elas são, no geral, né, todas pertencentes já a essa nova categoria energética, vamos dizer assim, mas elas demonstram de formas diferentes, porque tem as inteligências múltiplas, né? Então, de repente, vai ter uma criança um pouco mais quietinha, a outra um pouco mais expansiva. Cada uma vai ter a sua característica, mas a energia delas já é de mudança, é muito mais pacífica, muito mais do amor, porque a mudança delas é para que todos nós conscientizemos para a mudança do amor, né? Então, isso que vai. E eu gostaria de te perguntar assim, como é que acontece, como é que ocorre, né, o atual sistema de ensino, por exemplo, de educação, chamada educação, entre aspas, quando se defronta com uma criança diferente totalmente da minha geração, por exemplo. Isso. Quando eu falo assim, a mudança do amor, o amor é amor, a gente sabe, é uma coisa única, ok? Só que assim, o que elas vêm nos tocar no coração é que hoje inicia-se, agora, não é para ontem, né? Então, assim, não é para amanhã, é o momento do agora, a gente precisa de uma mudança, né? E essa mudança para o amor, que eu digo, é o amor sem apego, é o amor respeito a outra pessoa.
E o nosso sistema de ensino, hoje ainda, como a gente foi criado, como a gente participou desse sistema, que é algo muito grande, é um movimento muito grande, né? Então não é assim o professor, a escola, é o sistema em si, ele não está acompanhando esse respeito às diferenças, né? Então nós precisamos sim de mudança. Só que antes de a gente querer mudar o sistema, a gente tem que mudar o quê? Cada um de nós. Então, é isso que eu digo, a olhar assim para as novas gerações e olhar para nós mesmos, porque eles vêm assim como um espelho, nos mostrando que a gente precisa mudar muita coisa com relação a este amor que a gente quer para a nova era. A essa era mais pacífica, mais harmônica, mais de um ser respeitar o outro, da gente se amar todos fraternalmente. Então, nós precisamos fazer essa mudança. Então, assim, começa onde? No lar de cada uma. Se uma criança tem o pai, a mãe, o tio, o avô, que está em contato com essa criança, se dê o presente de observar essa criança e perceber o que ela está te trazendo, escutar ela, observar, tentar chegar naquele mundo e não usar os nossos paradigmas do velho mundo, porque a gente tem muitas crenças limitantes, né, que a gente foi criado assim, e as coisas eram de outra forma, mas agora não, a gente tem que estar aberto para o novo, está tudo desconstruindo, né, o velho mundo, o velho paradigma. E a gente precisa criar uma nova educação, um novo jeito de criar. Então, assim, ó, hoje não tem um manual, não tem um livro que vai te dizer assim, ó, cria assim que vai dar certo. Mas o amor faz o caminho, nos indica o caminho, né? É só Sabe esse que eu fico caminho. imensamente feliz quando eu vejo jovens como tu. A minha neta mais velha, a Bibiana, é pedagoga também, mas é índigo. Ou já é cristal. Sim. Ela foi assim desde pequenininha, sabia o que queria, né? E hoje ela trabalha com crianças, que é uma coisa fantástica de ver trabalhando, porque o que ela coloca realmente é amor, muito amor para com eles. Isso, e daí o que ela faz? Ela conecta com o coração da criança, porque é isso que a gente precisa, conectar. Né? Então, assim, na educação, seja em casa, enfim, ou lá na escola, a gente precisa dessa conexão. Se nós colocarmos barreiras, não vai, a criança vai se afastar. Então, como que a gente vai conectar? Através do amor. Então, como ela já tem essa energia nela, ela está conectando o coração dessas crianças e ela se sente feliz. E a criança também. E é feito daí o trabalho no mundo que precisa ser feito. Completamente realizada quando está no meio dos pequenos dela. Né? É isso aí. É tudo de bom, é maravilhoso assim. Então, a gente tem que se deixar tocar. Então, os avós também, grande presença, tem os avós nessas crianças. Porque o que acontece com a minha geração? A minha geração está muito ocupada hoje. Né? Então, as crianças às vezes vão para a escola das 7 da manhã às 7 da noite. Correndo atrás do dinheiro, o pai e a mãe têm que trabalhar. Né? É uma carga de trabalho para a criança, né? O dia inteiro na escola. Né? Então, assim, os pais também, eu digo, se puderem, reduzir um pouco, gente, é por pouco tempo, só quando o teu filho é pequeno. Né? Então, depois tu vai conseguir ter mais liberdade. Mas uma criança bem pequena, ela está ficando muito tempo na escola, sendo delegada a terceiros essa educação. Né? Mas aí o que acontece? Tem a importância dos avós. Né? Porque muitos daí conseguem conviver mais com aquela criança, quando que os pais estão lá bem preocupados em fazer dinheiro e tal. Outra coisa, essas crianças elas não querem o teu dinheiro. Elas precisam sim, como todos nós, uma infraestrutura, precisa estar bem. Mas faça só um teste, eu sempre digo assim para os pais, façam um teste. Compra um brinquedo de R$200 e um de R$10. Então, não sei se hoje tem brinquedo de R$10, né? Mas não tá, 20, tá bom, 20. Né? Então, compra um de 20 e compra um de 200, tá? Pega o de 20, senta do lado da criança e brinca com ela. E dá o de 200, na hora que tu der o de R$200, tu dá pra ela, diz, vai brincar, fica lá que eu preciso trabalhar. Gente, ela não vai gostar mais do outro brinquedo. Ela vai gostar daquele de 20 porque é a interação que ela quer. Então, e porque ele chega carregado de uma energia amorosa também, né? Exato. E assim, ó, ela quer interação. A sua época, que nem eu digo, vocês faziam carrinho de lomba, vocês brincavam com latinha, eu também brinquei, né? Hoje eu passo pro meu filho as latinhas como algo assim, ó, do outro mundo, né? As crianças conhecem isso porque a gente passa assim como tradição. E eles gostam, quando a gente incentiva a fazer e fazer junto, eles gostam disso. Né? Só que assim, hoje em dia isso é muito raro, então os brinquedos são caríssimos, cada vez mais e mais e mais. Dá um tablet e sai de perto. E sai de perto, entendeu? Um tablet deixa a criança quietinha. Né? Então a gente tem que refletir muito sobre isso, a gente precisa se reformar, o adulto precisa entender que a reforma é de cada um, para a gente conseguir conectar com essas crianças, porque senão o que a gente vê também dessa geração? Uma geração vazia que depois cresce e fica adolescente. E hoje se fala até que eles são a geração da preguiça, porque eles não acham o que fazer, eles não gostam de nada. Claro que eles são super conectados com eles,
E não encontra um objetivo para viver, né? Exato, não consegue entender o sentido disso. Porque assim, se esse sistema todo que eles olham não está cabendo naquela condição amorosa que eles vieram. Só que às vezes acontece o quê? Não trabalha as emoções também. E muito importante também colocar que os índigos e os cristais têm uma pequena diferença aí, tá? Que as emoções devem ser mais trabalhadas nos índigos, os cristais já são mais trabalhados nesse quesito, vamos dizer, emoções, tá? Espiritualidade não, os dois eles têm bastante sensibilidade, eles percebem a energia, tá? De diferente forma também, porque cada ser é um ser, né? Mas os índigos precisam trabalhar as emoções e são as nossas gerações, gente. Nós não estamos trabalhando isso, nós estamos olhando para o nosso eu interior. Precisamos entrar de cabeça para o autoconhecimento. Então assim, vai para a terapia que tu acreditar. Eu sempre digo assim, qual é a terapia boa? Qualquer uma. Hoje são múltiplas, mas todas têm uma só direção, né? Exatamente, entende? Então assim, a gente precisa buscar algo que nos facilite isso. O mundo não é isso aqui. Esqueçam isso aqui. O mundo é o que está dentro. O mundo é o que a gente não está vendo, né? Então a gente precisa entrar nesse mundo. E por falar nesse mundo, né, eu descubro, olhando alguns papéis, para te conhecer um pouco melhor para essa entrevista, que tu és uma poetisa, né? Tens alguns poemas muito interessantes, também voltados para esse tema. Pode nos brindar e brindar os nossos amigos com um poema? Pode ler, eu estava dando uma olhada aqui. Eu não sei decor, Então, eu escrevi e foi isso ano passado, em abril, né? Então o nome é Novas Gerações. Doces, espertos, inteligentes, ultrapassam os limites das mentes. Como ousar entender? Melhor deixá-los ser. Quem são? De onde vieram? Inspiram novas ações. Habitam lares entre nós e preenchem nossos corações. A linguagem dos anjos eles sabem. O olhar diz mais que 1000 frases. Pequenos tão grandes eles são, agentes de transformação. Crianças das estrelas, irmãos de caminhada, com vocês quero estar, tornando leve a jornada. Quem quiser, permita-se, o convite é para todos. Crescer com a nova geração, seguindo o coração. Que coisa linda, fiquei emocionado também. Não te preocupa, porque é bom quando o coração salta para fora, né? Quando a gente traz versos com uma intenção, porque não são simples versos. Não são. Né? Eu outro dia entrevistava um grande poeta e amigo meu, e ele dizia assim, a diferença entre o poema e a poesia, que as pessoas acham, não é a mesma coisa, poesia e poema. Não, o poema é como se fosse a vasilha. Né? A poesia é o conteúdo. Pode existir poema sem poesia. Sim. Não pode existir poesia sem poema. Sim. Né? Sim. Mas a poesia é exatamente esse transcendental, é aquele que extrapola tudo. Né? E quando ela é voltada para um objetivo específico de acordar, de nos acordar, aí a gente se emociona mesmo, sem dúvida nenhuma. Né? Bueno, importante. O que tu terias de importante para nós fazermos? Além do autoconhecimento, além de tudo isso aí que falamos agora. O autoconhecimento, assim, é número 1, né? Porque a gente tem que despertar para o amor, o que é realmente o amor, né? Então, assim, o amor é a direção da nova era, né? Agora, a transição planetária, esse momento que a gente está passando. A gente precisa despertar para isso. E uma das coisas bem importantes aí é o nosso sistema, então, de ensino, né? E a gente quer essas mudanças para o sistema de ensino. E aqui também vai um convite para o pessoal da educação, né? Então que se unam, né? Formem grupos para a gente pensar formas diferentes do que essa forma ainda que é muito tradicional e lá do nosso tempo, né? Que não vem acontecendo muitas mudanças. Precisa ser trabalhado as emoções das crianças, precisa ser trabalhado a cooperação em vez da competição. Não adianta nós continuarmos com esse sistema de notas e competição o tempo inteiro, e quem vai ganhar, e ganhar, e ganhar. E a gente não está aqui para ganhar nada. A gente já ganhou. A gente ganhou a vida, a gente ganhou a presença, a gente é a essência. Né? Então a gente está aqui para cooperar, para aprender a se amar e amar o outro. Só que assim, competindo, ninguém vai conseguir isso. Não é. Que o amor retome realmente a sua importância de origem. Sim. Né? Que foi tão deturpada esta palavra e até hoje é tão usada inadequadamente. Sim. Quando o amor é uma coisa universal. Para todos e para tudo.
Né? Eu acho que isso aí é importante também, que a gente saliente bastante. Né? Muito importante. Daí eu sempre lembro do Osho, porque o Osho me ensina muito, né? Eu li umas coisas do Osho, assim, não li muito, mas o pouco que eu li dele, assim, eu extraio essa coisa que ele fala o seguinte, né? Que é pra gente ser o amor. Né? Então, assim, não se preocupar em ter o amor do outro, mas pra gente procurar ser o amor no dia a dia. E sendo o amor nessa questão de educação, é olhar para a criança, baixar a guarda, né? Mostrar também que nós somos frágeis, mostrar que a gente também precisa ser amado, mas que a gente está buscando isso junto e não se colocar como dono da razão. A gente também tem que se conhecer e crescer junto. Isso, gente, também tem um detalhe que agora que me veio aqui, que é muito importante a gente não esquecer que a gente também é responsável e tutor dessas crianças, embora a gente não seja dono, né? A gente tem que respeitar, mas a gente é tutor. Quando que essa criança veio perto de nós, como filho, como neto, como sobrinho, enfim, nos escolheram também para que a gente assuma essa responsabilidade. Né? E isso eu digo assim numa linguagem universal, Deus, o universo, enfim, nos escolheu para isso. E ainda que nós não compreendamos, nós também aceitamos essa missão. Aceitamos. Né? E isso é tão assim, é tão importante da gente entender que a gente não pode também deixar de educar as crianças. Né? Que nem eu digo, a criança mal educada não é criança índigo, não. Porque também tem um mau entendimento das coisas que são colocadas às vezes na mídia, enfim, que diz que daí a criança não precisa de nada, porque ela já vem pronta. Não é assim, ela precisa de instrução também, ela precisa de limite, porque eles são fortes. A energia deles é muito forte. E se nós deixarmos, eles vão também nos conduzir. Né? E não é essa a função. A gente veio antes. Então tem toda aí uma consciência, né, de que a gente veio antes para mostrar algumas coisas que já estão no mundo, para que eles também entendam como funciona o mundo e nós respeitarmos eles. Então, assim, é aquela coisa do equilíbrio. Ele pode virar o pequeno imperador, como hoje se Exato, trata, perfeito. Toma conta do lar e tudo tem que girar em função dele próprio. É bem isso. Então a gente tem que cuidar muito isso aí também, né? Colocar com muito amor como é o mundo para essa criança, né? E ao mesmo tempo também respeitar tudo que ela traz para nós. A nossa eterna busca do equilíbrio. Né? Essa seria a escola da nova geração? E os pais também, né? Os pais da nova geração e a escola. Para a escola, o que eu diria, né? Mais movimentos com o corpo, né? Então, não o período inteiro lá, ficar numa sala de aula sentadinho. A criança não quer mais isso. Não aguenta isso. Ela não aguenta, né? Então, ela se torna hiperativa, então ela vai demonstrar alguma diferença. Essa diferença vai ser rotulada. E daí elas vão aí vem o medicamento. Um medicamento para acessar isso aí. Que vai fazer com que ele fique preso dentro de si, sem poder exteriorizar todo esse brilho cristal, índigo. Exatamente. E esse medicamento daí, a longo prazo, ele vai sim detonando até a autoestima dessa criança. Porque ela veio com todo o brilho. A gente lembra da nossa própria experiência, né? Agora, depois de um trabalho de autoconhecimento que a gente faz, a gente chega aqui, a gente descobre o quanto que a gente tem em comum com aquela criança que a gente é. Mas o quanto que nesse meio do caminho a gente deixou muita barreira na frente, né? Então a gente não quer fazer isso agora com essa geração, né? Não quer criar patologia, a gente quer deixar eles serem o que são, ao mesmo tempo organizando respeito ao outro, porque é isso, e é muito fácil isso, é muito fácil, porque eles não precisam mais que a gente faça ou bata, que nem antigamente, que se batia em criança, não precisa, a gente já conversando, eles entendem tudo, é só a gente explicar e eles entenderem, porque eles também percebem a verdade, tem isso aí também, né? Porque não adianta estar dizendo que não mente, meu querido, e o mundo é assim, e eles estão percebendo em mim que o meu mundo é falso, e que eu estou mentindo. Né? Então, é tudo isso aí, a gente tem que viver a verdade, dar o exemplo, por isso que a transformação primeiro é em nós. Né? Para depois transformar o mundo. E dizer assim, eu sei que essa nossa entrevista vai correr o mundo aí, porque as pessoas precisam ouvir isso, as pessoas precisam estar de acordo com essas crianças que chegam, né? Sim, eu acho que o mundo tem que estar preparado também para recebê-los, e aí tem uma longa jornada pela frente, né? Tem, isso aí, todos nós vamos junto, né? É isso que eu digo, a gente está junto, né? A gente não está separado, né? Então quando eu converso com os pais, vamos dar a mão, gente, não tem que concorrer, né? A gente não tem que concorrer, eu sou a professora, eu sou a mãe, eu sou o avô. Não, vamos dar a mão, a gente precisa todo mundo junto, ninguém sabe. Ninguém sabe. Todos nós estamos aprendendo. Sem dúvida nenhuma. Isso mesmo. Querido,
muito obrigado. Gratidão. Deus abençoe o teu trabalho, Nossa. né? E que a gente possa vibrar e viver ainda alguns anos que tem Sim. pela frente, já sentindo mais claro né, a movimentação em direção a essas crianças. Queremos agradecer também Gratidão. a equipe de GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, que nos emprestam a sua chancela para a gente chegar sempre com essas novidades para vocês. Que aproveitem bastante, né, e eu sei que vão passar para os amigos também esta nossa entrevista. Clique aqui, inscreva-se no nosso canal, né, e passe para os seus amigos esta entrevista que nós julgamos de altíssimo interesse para todo mundo, né, para o universo aí. Muito obrigado, até a próxima. Gratidão.